Sejam bem-vindos ao episódio do Elas Fora do Padrão. Esse podcast é para todas vocês que tentam se encaixar num padrão que inventaram para você, mas que você nunca se encaixou. E fica achando que tem alguma coisa errada. Tem não. Minha primeira convidada é o amor da minha vida, a famosa bonequinha. Boa noite, meu amor. Boa noite, minha filha. Quero saber como foi para a senhora ter esse processo de... A palavra não seria ter. Como foi para a senhora viver esse processo de aprender? Que tudo que a senhora achou que era um jeito de ser é um funcionamento cerebral que a gente não consegue ter controle. A senhora está aprendendo a se respeitar? Sim, Consegue entender que todas as dificuldades que a senhora passou de uma vida toda, a senhora não tem controle sobre elas e mesmo se esforçando muito, elas continuam aí? sim. Me diga quais são as maiores dificuldades que a senhora tinha desde sempre. Desde quando era criança, Sim. a dificuldade de aprender. Estudava, mas sentia dificuldade. Aprendi e depois eu esquecia. Na hora da prova, não conseguia realizar a prova por conta que eu... Aliás, a prova toda, porque eu esquecia de uma parte do conteúdo. Então a senhora sempre se esqueceu das coisas. Sempre fui esquecida, Tá. desde criança. E o esquecimento era só nos estudos? Não, era em tudo. Era onde eu andava, era deixando tudo. Só não deixava a roupa, porque não caía do corpo, não deixava. E a cabeça? Do mesmo jeito. Só porque estava pregada ela não ficava no lugar. Era, só não ficava lá onde eu tinha parado, porque não saiu do corpo, estava pregada no corpo. Além dos esquecimentos e a dificuldade de aprender, o que mais a senhora teve a vida toda, desde criança e continua até hoje? Sempre com dificuldade de aprender as coisas, que eu gostaria de saber de tudo, para não precisar, não depender de ninguém. Queria sempre saber o além, né? E não conseguia? Para não depender de ninguém, mas sempre dependia dos outros, né? Entendi. E como é a relação da senhora com o tempo, com os horários? Sempre tive dificuldade, sempre fui a pessoa muito vagarosa, sempre andava, sempre fazia tudo devagar e sempre só chegava no lugar em atraso, né? Então a senhora sempre chegou atrasada nos lugares desde criança, desde pequena? Sempre fui lenta, eu era muito lenta em tudo. No caso, a senhora lembra para fazer as coisas ou simplesmente a senhora se perdia ali nos pensamentos ou no que estava fazendo, lembrava de outra coisa que tinha para fazer, ia fazer outra coisa e perdia a noção do horário? Eu acho que tudo isso acontecia, né? Para eu perder o horário. Então, sempre com dificuldade de chegar na hora nos lugares, sempre foi esquecida. Sim. O que mais a senhora sempre foi? Essa agitação, aí de estar a mãozinha aqui, ó. A senhora sempre se balançou? Sempre fui assim, agitada, né? Agitada? Não parei. Estava sempre em movimento. Entendi. O movimento é uma coisa muito importante para a senhora? Eu acho que faz parte do cérebro, né? Esse movimento que eu não consigo Ficar ficar parada. parada. Quando a senhora fica parada, a senhora sente incômodo, fica agoniada? Fico agoniada. Agoniada. Não sei ficar parada. Sempre que minha vida foi trabalhar. Sempre vivi mais para trabalhar. Toda hora procurando o que fazer. Sempre procurando o que fazer. E a questão do sono? Como é a sua questão do sono? Sempre tive, desde moça nova, que eu tive problema de insônia. Barulho me incomodava. Se eu não fosse para uma festa, né? Morei perto de um clube. Eu não conseguia dormir por conta do barulho. Fui sempre assim, com problema de insônia, né? Entendi. E esse balançado na cadeira desde sempre também, que eu tô só vendo a senhora Também, assim, sempre assim. ó. Sempre se mexendo. Isso. Entendi.
Me diga uma coisa, saber que tudo isso é um jeito que o cérebro da senhora funciona, faz a senhora aceitar esse funcionamento e não ficar mais se criticando e se cobrando sobre isso? Sim. Quando as pessoas sempre que a senhora chegava atrasada e a senhora escutava alguma piada ou alguém reclamava, a senhora ficava chateada quando o povo reclamava sobre o horário? Ficava. Ficava chateada. Isso. A senhora sabia que tinha feito o melhor que podia para chegar na hora? Era, mas não conseguia, né? Sempre a sensação que está fazendo tudo o que pode, mas nunca é suficiente. É uma clássica frase das mulheres que têm TDAH. Mas tem outro porém. A senhora chegou na idade idosa, entrou na menopausa. E o que foi que mudou nesses comportamentos que a senhora diz? Sempre foi assim, sempre foi esquecida, sempre chegou atrasada nas coisas, nos lugares, mesmo se esforçando muito para conseguir chegar no horário, não conseguia. Todas as coisas que a senhora falou, disse que sempre foi assim. E o que foi que mudou depois da menopausa? É, Esse esquecimento esse piorou? esquecimento piorou. O que mais que piorou? Tudo, em tudo, em todos os Tudo. sentidos. Agitação, Agitação, o sono. fiquei mais agitada, menos sonos, fiquei com mais insônia. Sempre alterou, né? O que mais incomoda a senhora hoje em dia? Desses sintomas que a senhora sempre teve que pioraram? É não conseguir dormir na hora certa, cedo, não ter sono para dormir, né? Agora, sempre de noite não tenho sono, mas de dia só é deitar e dormir. Mas por conta do remédio que eu tomo também, né? Que à noite ainda é pouco, aí tem que entrar no dia, né? Tomo Entendi. medicamento, aí o medicamento, né, dá muito sono. E aí é o remédio que tá dando sono. Se o remédio a senhora tá tomando de noite, tá dormindo de tarde, como é isso? Porque o resto da noite, o restante da noite não foi o suficiente. Aí quando é à Hum. tarde eu sinto sono, eu vou dormir novamente. Nem todos os dias, mas sempre eu sinto sono. A bonequinha tem essa desculpa de estar falando dessa questão que é o remédio, mas o que acontece? Quem tem TDAH tem uma desregulação no eixo do sono. É muito comum pacientes chegarem no consultório e a única queixa ser insônia, uma insônia crônica desde a infância. Quando a gente vai analisar mais a fundo, a gente descobre que é o TDAH que nunca foi tratado. Então, essa questão que ela fala aí o tempo todo é muito mais relacionada que à tarde o corpo dela descansa, o corpo dela entende, agora eu posso descansar. Mas na hora que ela tenta deitar, vem os pensamentos. Quais são os pensamentos que vêm à noite, quando a senhora não consegue dormir? Contas, tudo que faz parte da vida, né? Organização, dinheiro, trabalhos, né? Tudo tudo vem à tona, né? Mas tudo isso que vem, são só coisas de preocupação ou são coisas aleatórias? Coisas aleatórias também. Tá. Hoje em dia a senhora tem muita preocupação à noite, é mais coisas só pensamentos que vêm e que vão? Só pensamentos que vêm e que vão. É a hiperatividade do cérebro com TDAH, né? A maior parte das mulheres tem um perfil de TDAH que não é o comum, que a gente espera, como a gente vê nos estudos, o masculino, que é um cara super agitado, super hiperativo. As mulheres têm um perfil muito mais desatento, que é o perfil da bonequinha, né, bonequinha? Mas a hiperatividade dela é muito cerebral. Você vê, a cabeça dela não para em momento nenhum. E à noite também não. Então, veja, não necessariamente são pensamentos de preocupação, que aí a gente pode pensar no transtorno ansioso. Mas esses pensamentos excessivos e aleatórios, a gente pensa em TDAH. E é uma alteração do sono que a senhora não lembra quando foi que começou ou lembra? Essa A dificuldade de ficar. dormir. Desde quando comecei eu só lembro de quando eu comecei a trabalhar, né? E antes disso a senhora não lembra? Não lembro. Porque, né, não tinha essas preocupações, só com estudo, né? Então a senhora só estudava. Só estudava. Gostava de estudar? Não gostava muito não. Estudava porque precisava de estudar
Para ser alguém na vida tem que estudar, né? É verdade, meu amor. Isso aí você ensinou muito bem. Mas a relação da senhora com os estudos sempre foi de algo desconfortável e difícil. Uhum, foi, sim. Quando se tornou professora, como é que foi essa vivência de ser professora? Foi um pouco difícil, né? Mas com o tempo me acostumei, gostei de dar aula, só não gostava da indisciplina dos alunos, né? Que dar aula é bom, agora o problema é a indisciplina. Entendi. Conseguia se concentrar para dar aula? Conseguia. Conseguia? Difícil, mas conseguia. Difícil? Então, com muito esforço. Sim. Outra questão muito importante é, a maior parte das pessoas que têm TDAH tem um consumo metabólico cerebral muito intenso, então tende a consumir os nutrientes. Hoje a gente tem vários artigos, aí os artigos realmente focam muito mais nas crianças, com estoque de ferro baixo. A ferritina das crianças tende a estar mais baixa. Então, veja, quando ela fala muito dificuldade, mas conseguir, ela teve que fazer muito esforço, além do esforço esperado para a população típica. Então, é uma vida de muita abdicação, de muito sofrimento para conseguir fazer as coisas mínimas e básicas. Nessa época que a senhora estudava, trabalhava, conseguia passear e fazer as coisas ou era sempre muito focada nos estudos? Esses estudos eram desgastantes? Como é essa vivência? Sempre fui focada nos estudos. Passear só depois que eu comecei a trabalhar, que arrumei dinheiro, né? Um Para poder, trocadinho. para poder passear. Mas antes era só estudar, somente. Depois que se tornou professora, é poder Que fazer a- outras coisas. Depois que eu arrumei, que eu me formei, que arrumei emprego, aí foi que tinha o tempo de passear, só nas férias, né? No recesso. Consegue lembrar quando foi que começou esse hábito de ficar mexendo e arrancando a pele do braço? Não lembro. Não lembra? Não, acho que tem uns 3 anos. Acho que foi depois da pandemia. Né? Depois que meu esposo morreu, que eu fiquei mais, parece que eu fiquei mais agitada, né? Ficou mais agitada. Foi. O TDAH tem muito mais facilidades de regular as emoções. Então, momentos que já seriam difíceis para qualquer pessoa, para o TDAH é mais difícil, porque a nossa regulação emocional está envolvida com o córtex pré-frontal, que naturalmente está desregulado por falta de dopamina, falta de noradrenalina. Então, morte de familiares, dificuldades, lutos, problemas financeiros, tudo é mais difícil. Então, você veja, ela disse que a inquietação e a hiperatividade pioraram após a morte do esposo, que era meu pai. Então, e é algo que a gente realmente percebeu, essa piora. Muito, 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 de não ficar parada um segundo. Até o sono. Eu tenho a sensação que o sono da senhora piorou também depois da morte de pai. Foi. Então, as emoções afetam todos, mas o TDAH é muito mais afetado. É como se tudo fosse mais intenso. A gente se esforça mais, se dedica mais para conseguir coisas básicas que com um esforço muito menor a pessoa típica conseguiria. E na hora de sofrer, a gente sofre mais. Tem mais desregulação das emoções. E a pior parte é não conseguir se entender. A senhora consegue entender as suas emoções? Não. É um caos, né, bonequinha? A sensação é sempre que tá um caos na cabeça. Você se esforça, se esforça, se esforça, tenta organizar, mas nunca tá organizado. A senhora tem essa sensação? Isso. Tenta Tenho. organizar as coisas? Tento demais e gosto das coisas organizadas. Eu não consigo, só que não consigo. Eu gosto, eu quero, eu só não consigo. Tem 70 anos tentando Tenho. e até hoje não Não conseguiu. consegui ainda. Vamos ver se a senhora vive até os 100 anos, Então, para ver se daqui mais 20 anos nós consegue, né? Organizar a vida dessa bonequinha. isso. E suporte, meu amor, hoje, quais são os suportes que a senhora tem para fazer o tratamento do TDAH? Eu faço. é, eu, eu, est- eu participo do.
Academia? Na academia, na psicóloga, tem mais de um ano que eu estou na psicóloga, e na Terapeuta. terapeuta ocupacional. Vocês conseguem perceber que até para falar, eu preciso dar um impulsozinho para ela conseguir. Veja, tá na memória dela, tá ali em algum lugar guardado, mas tem dificuldade de sair as palavras. É uma dificuldade comum. Então, fala, começa a cortar, os pensamentos embaralham e tudo vira um caos, como se tivesse uma nuvem. Quando a senhora estudava e no dia de para fazer a prova, lembrava do que estudou? Na hora da prova eu esquecia, passava um branco, E depois da prova, lembrava? depois continuava esquecida. Continuava esquecido, então não conseguiu captar a informação e guardar ela. Não, só uma parte e outra não, né? Nem tudo que eu estudava eu aprendia, mas no momento da prova eu esquecia. Passava um branco, dava aquele nervosismo, né? Entendi. Aí terminava esquecendo uma parte da matéria, né, que eu tinha estudado. Com a academia, com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional, a senhora percebeu alguma melhora? Tá conseguindo se entender mais? Estou. Tá? A memória, conseguiu perceber melhora? Melhor um pouco. Porque A tava bem melhora, ruim, né? E melhora pouca. pra quem tava muito ruim, pra quem tá mais ou menos, já é alguma coisa, né, meu amor? É, Mas realmente, gente, quando a gente chega na fase de idoso, o tratamento é muito mais difícil, porque a gente tem algumas limitações terapêuticas, algumas limitações de medicação, então é um processo muito mais lento. Mas todo o suporte que a bonequinha pode receber, está recebendo, né, meu amor? com certeza. Te amo bem muitão, viu? Eu também. E Beijo. assim encerramos, e assim encerramos esse podcast com a minha melhor convidada de todos os tempos, o amor da minha vida, Dona Bonequinha. Obrigada. Eu também te amo, meu amor.